Os arquivos vazados do caso Jeffrey Epstein citam nomes de bilionários e líderes políticos influentes, trazendo à tona uma rede complexa de conexões que abalou as estruturas do poder global. Neste vídeo, eu vou te mostrar detalhadamente quem aparece nos documentos, qual era a relação real com Epstein e, acima de tudo, separar o que existe de prova concreta do que é apenas especulação de internet. Bill Clinton, o 42º presidente dos Estados Unidos e uma das figuras mais influentes da política moderna, é um dos nomes que mais despertam curiosidade nos registros associados a Jeffrey Epstein. A relação entre os dois está documentada principalmente através de registros de voos. Clinton viajou diversas vezes no jato particular de Epstein, o Lolita Express, para destinos internacionais em missões que sua assessoria descreveu como sendo de cunho filantrópico. Nos documentos deslacrados pela Justiça, o nome de Clinton aparece em depoimentos de vítimas, com algumas alegações sugerindo sua presença na ilha privada de Epstein, embora o ex-presidente negue veementemente ter visitado o local ou ter tido qualquer conhecimento dos crimes cometidos. Até o momento, o que se tem são evidências de proximidade social e registros de viagens, mas não foram apresentadas provas judiciais que o conectem diretamente a atividades criminosas ou abusos. Isso é o que aparece nos documentos. O resto é especulação. Donald Trump, o bilionário do setor imobiliário e o atual presidente dos Estados Unidos, conhecia Epstein desde a década de 80, quando ambos frequentavam os mesmos círculos da alta sociedade em Palm Beach e Nova York. A relação entre eles foi descrita pelo próprio Trump no passado como uma amizade social, chegando a declarar em uma entrevista famosa que Epstein era um cara legal e que ambos compartilhavam o gosto por ambientes festivos. Entretanto, os arquivos e relatos de pessoas próximas indicam uma ruptura clara entre os dois no início dos anos 2000, supostamente após uma disputa por uma propriedade na Flórida, e o nome de Trump não consta nos registros de voo para a ilha. Embora existam fotografias de ambos em eventos sociais da época, os documentos deslacrados não apresentam evidências de que Trump tenha participado das atividades ilícitas da rede após o rompimento da amizade. Isso é o que aparece nos documentos. O resto é especulação. O príncipe Andrew, duque de York e membro da família real britânica, tornou-se a figura central das consequências judiciais mais graves relacionadas ao círculo íntimo de Jeffrey Epstein. A proximidade entre eles era pública e notória, com Andrew sendo fotografado na mansão de Epstein em Nova York, mesmo após a primeira condenação do bilionário, o que gerou uma crise diplomática e de imagem para a monarquia. Os documentos contêm depoimentos contundentes de Virginia Giuffre, que afirmou ter sido traficada para o príncipe em 3 ocasiões diferentes, incluindo um encontro em Londres, que gerou uma fotografia amplamente divulgada pela mídia. O caso resultou em um processo civil nos Estados Unidos, que levou Andrew a fechar um acordo financeiro milionário e a ser afastado de suas funções oficiais, embora ele continue negando qualquer crime. Isso é o que aparece nos documentos. O resto é especulação. Bill Gates, o cofundador da Microsoft e um dos maiores filântropos do mundo, viu seu nome associado a Jeffrey Epstein, anos após a primeira condenação do bilionário, o que gerou um enorme desgaste para sua imagem pública. O contato teria começado em 2011, focado, segundo Gates, em discussões sobre como arrecadar fundos para a saúde global e projetos de caridade. Os documentos e reportagens investigativas revelam que Gates se reuniu com Epstein em diversas ocasiões, incluindo visitas à sua mansão em Nova York e jantares onde outros nomes da elite financeira estavam presentes. Essas interações ocorreram em um período em que Epstein já era um criminoso sexual registrado, o que levantou questionamentos sobre o julgamento ético do magnata da tecnologia.
Embora o nome de Gates apareça em registros relacionados a reuniões de negócios e logística de viagens, não há, nos documentos deslacrados, evidências que o coloquem em situações de abuso ou atividades criminosas diretas. O foco das menções reside na natureza social e profissional desses encontros, que Gates posteriormente descreveu como um erro terrível. A repercussão desses contados foi um dos fatores citados em rumores sobre seu divórcio de Melinda French Gates, que teria expressado desconforto com a associação do marido a Epstein. O caso serve como um lembrete de como a influência de Epstein conseguia penetrar até os círculos mais seletivos da filantropia global. Isso é o que aparece nos documentos, o resto é especulação. Ehud Barak, ex-primeiro-ministro de Israel e uma das figuras militares mais condecoradas do seu país, é o principal nome político internacional a surgir com frequência nos registros de conexões de Epstein. O vínculo entre os dois era estreito, envolvendo visitas frequentes de Barak às propriedades de Epstein nos Estados Unidos ao longo de vários anos. Os documentos citam encontros recorrentes e até fotografias de Barak entrando na residência de Epstein em Nova York, por vezes tentando manter a discrição com o uso de acessórios como cachecóis para cobrir o rosto. Barak admitiu publicamente que visitava Epstein para discutir questões geopolíticas e de negócios, mas sempre negou qualquer envolvimento em festas ou atividades ilícitas. Até o momento, o que está comprovado é a existência de uma relação de consultoria e amizade intelectual, sem provas documentais que liguem o político israelense a crimes de exploração ou abuso de menores. As investigações não resultaram em acusações formais contra ele, mantendo o caso no campo das conexões de alto nível. A presença de um ex-líder de Estado estrangeiro nos arquivos reforça a tese de que Epstein não buscava apenas prazer, mas sim construir uma rede de inteligência e influência que atravessava fronteiras geográficas. A conexão com Barak exemplifica o alcance global da agenda de Epstein entre as lideranças mundiais. Isso é o que aparece nos documentos, o resto é especulação. Jeffrey Epstein transitava com extrema facilidade entre as elites políticas e financeiras porque dominava a moeda mais valiosa desses círculos, a conveniência e o acesso. Ao se posicionar como um facilitador financeiro e social, ele criava uma zona de conforto, onde o poder se sentia protegido, operando sob um código de silêncio institucional, alimentado por interesses mútuos. O papel da influência financeira e do prestígio social agia como uma blindagem, impedindo que denúncias iniciais ganhassem tração nos órgãos de justiça e na mídia tradicional. Por décadas, o medo de represálias ou de ter o próprio nome manchado por associação manteve as portas fechadas e as investigações em um ritmo muito mais lento do que o esperado para crimes dessa magnitude. Muitos analistas sugerem a hipótese de que Epstein mantinha os arquivos e gravações como um seguro de proteção pessoal, garantindo que ninguém o derrubasse sem cair junto. Essa visibilidade só foi possível agora devido à pressão implacável de vítimas sobreviventes e a uma mudança no clima cultural que parou de tolerar o silêncio dos poderosos. É fundamental compreender que os documentos divulgados até agora não representam o conjunto completo de todas as provas coletadas pelas autoridades durante anos de investigação. Existem milhares de páginas, registros telefônicos e possivelmente evidências digitais que permanecem sob sigilo judicial ou em posse de agências de inteligência, o que mantém a pulga atrás da orelha de muita gente. A possibilidade de novos nomes surgirem em futuras rodadas de deslacramento é real, o que mantém figuras influentes em um estado constante de alerta. O que foi revelado é apenas a superfície de uma estrutura que pode ser muito mais profunda, envolvendo nomes que ainda conseguiram manobrar para permanecer nas sombras. Isso levanta perguntas que geram uma reflexão necessária no espectador. Quem são as pessoas que ainda não apareceram nos registros públicos? Quem tinha o maior interesse em manter esses arquivos ocultos por tanto tempo? E, principalmente, essas pessoas sabiam que estavam sendo monitoradas nos arquivos de Epstein? Esses são apenas alguns dos nomes citados nos documentos que o mundo finalmente pôde ver. A rede de poder de Jeffrey Epstein
Era vasta, meticulosa e desenhada para ser impenetrável. Mas a verdade tem o hábito de encontrar o seu caminho para a luz pouco a pouco. Se você quer que eu revele os próximos 5 nomes poderosos mencionados nos arquivos e o que eles tentaram esconder, comenta aqui embaixo, parte 2. Não esqueça de se inscrever para não perder a continuação dessa terrível investigação quando ela vier à tona.